Graça e paz, juniores, que saudade que eu estou de vocês. Vamos começar a nossa aula nesse momento, pedir ao Senhor que Ele nos oriente, que Ele abra a nossa mente. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, Senhor, quero te agradecer por mais um dia, Senhor, e colocar diante de Ti a vida de cada junior. Que eles possam, Senhor, crescer diante de Ti, que eles possam frutificar, que eles possam florescer. Abre nossa mente e nosso coração, Senhor, para a Tua palavra, para que o estudo saia, Senhor, perfeito, que ele possa frutificar dentro de nós, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos começar nosso estudo com essa revistinha Jesus, o Salvador. E nós vamos estudar os evangelhos. Vamos estudar nesse trimestre o Evangelho de Marcos, Jesus, o Salvador. O Evangelho de Marcos, vamos pensar assim, a gente gosta de ser um pouco como se fosse um espião, aquele que desvenda mistérios. E o Evangelho de Marcos vem trazer um pouco disso. Ele vem trazer aquele gostinho de investigação. Ele nos mostra uma jornada falando justamente sobre a vinda do Salvador. E ele, dentro do livro dele, ele nos dá algumas pistas. A primeira pista está lá no livro de Isaías 43, versículo 3, que diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. E aí, em Isaías 40, versículo 3, está mostrando para nós uma pista da vinda do Salvador. Através de quem? Quem estava preparando o caminho para a vinda desse Salvador? Quem estava preparando foi João Batista. João Batista, filho de Isabel, que era primo de Maria. Ele estava preparando esse caminho para a vinda do Salvador. E ele já estava como dizendo, preparai as veredas para a vinda do Salvador. E João Batista foi uma peça muito importante. Ele começou a falar de Cristo, começou a dizer às pessoas que as pessoas tinham que se arrepender, que tinham que se batizar, tinham que esperar o Salvador. E depois a segunda, essa foi a primeira evidência da vinda de que Jesus era o Salvador. E depois, a próxima evidência vem no sinal de João Batista também, no batismo dele. Quando ele batizando as pessoas, aí Jesus chega para ser batizado. E de repente, no céu, desce o Espírito Santo em forma de pomba e diz aquela voz descida do céu dizendo: Eis meu filho amado, a quem me comprazo, que está lá em Marcos, no capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, que diz aqui: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu o céu rasgar-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu que dizendo: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Eis aí mais uma prova de que Jesus era o Salvador. O Pai estava falando que ele era o filho amado dele, aquele de quem ele se compraz, aquele de quem ele se agradava, de que veio para nos salvar. E a última evidência é tratada nessa lição sobre Jesus vencer as tentações. Olhe que Jesus foi para o deserto, está lá em Marcos, no capítulo 1, do 12 até o versículo 3, o 12 e o 13, que diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Veja, o Senhor, depois do batismo, foi e mais uma prova de que ele era o Salvador. Ele foi e mostrou que ele vencia as tentações. Ele é aquele que nos ajuda a vencer as tentações, nos mostra que ele é o Filho verdadeiro de Deus. Não
pelo que ele falava, mas pelo que ele fazia pelas pessoas. Naquela época, as pessoas que Jesus curou, as pessoas a quem ele estendeu a mão, ele estava provando, mostrando que ele é o Salvador. Assim, o Evangelho de Marcos, além de trazer boas notícias, porque veja, quando a gente escuta no jornal dizer assim, atenção, atenção, vamos trazer novas notícias, a gente fica esperando justamente isso, notícias novas. E a palavra evangelho quer dizer isso, boas novas. Por isso que o livro, a gente não diz assim, o livro só de Marcos, a gente diz o Evangelho de Marcos, porque é justamente o livro que traz as boas novas sobre Jesus. E quando a gente escuta isso, de boas novas, a gente fica atento. E já está na frasezinha, a gente prestar atenção. Boas. Então, são coisas boas que a palavra de Deus traz para nós. Notícias boas do Salvador, que foi exemplo vivo a ser seguido. O que nós temos de Jesus como exemplo? A ajuda que ele dava às pessoas, o que ele queria de nós, de obediência. O Senhor foi um exemplo vivo e ao qual nós devemos seguir, como o batismo e o conhecimento da palavra. O Senhor batizava, ele queria que as pessoas se batizassem, se arrependessem de seus pecados e seguissem ao Pai. E ele também queria que as pessoas tivessem conhecimento da palavra. Por isso, meus jovens juniores, que vocês possam ouçam as palavras, estudem, sentem um pouco e meditem por esse tempinho que nós passamos aqui, esse tempinho no qual eu paro para dedicar a vocês sobre esse evangelho. Leia o Evangelho de Marcos e veja qual foi as boas novas que ele trouxe, as boas novas de salvação que ele trouxe para nós. Quem era Jesus? Ele está aqui no texto dele, do capítulo 1, apresentando Jesus a vocês. Como Jesus chegou, o que ele fazia. Jesus é o Salvador. Então, qual o propósito de Marcos ao escrever o Evangelho? Qual o propósito dele? O Evangelho que leva o seu nome. Qual era o propósito? O propósito dele era apresentar Jesus a nós. Quais são as evidências a respeito de Jesus, que Jesus é o Salvador? As evidências justamente eram essas. As evidências, está lá, a primeira evidência, lá no texto de Isaías, o 43, que quando Isaías diz assim, voz do que clama no deserto, ele estava falando de João Batista, preparai o caminho do Senhor. Então, a gente tem que preparar o caminho do Senhor para aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, que possam conhecer a Jesus. E que vocês possam conhecer a Jesus dentro de vocês. Esse Jesus maravilhoso que quer que o seu coraçãozinho sirva a Ele. Então, vamos prestar atenção. Leia o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos e transcreva o versículo que afirma que Jesus é o Filho de Deus. Prestem atenção lá, quando João Batista, lá no batismo, o que foi que aconteceu. Olha, tudo isso. Nós estamos querendo que vocês aprendam. Quem foi Jesus? O que é que o texto de Marcos está apresentando para mim? Ele fala de quem? Jesus é o Salvador? Então leia todo o capítulo de Marcos. E eu só quero deixar aqui para vocês. Jesus é o Salvador. E ele tem o poder de salvar a sua família que não conhece a Jesus. Ele tem o poder de salvar o seu amiguinho que não conhece Jesus. Tá certo? Nesse dia nós vamos colocar nossa vida diante do Senhor, crendo que Ele é o Salvador, e agradecer pela vida de Marcos, que inspirado pelo Senhor, nos deixou um livro tão bonito apresentando Jesus a nós.
tá certo? Fiquem na paz. Vamos terminar com uma oração e que vamos colocar também as orações de vocês diante do Senhor para que logo isso passe e nós possamos estar juntos. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um texto, pela Tua palavra, Senhor, por tudo que Tu tens feito nos nossos dias, pelo cuidado e que Tu possa estar cuidando de cada junior e do seu lar. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.